Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a segunda mensagem de hoje, amém? Estamos falando de Efésios 6, hoje usando apenas o verso 14, sobre as armaduras de Deus. Estamos tratando hoje dessa armadura poderosíssima contra as astutas ciladas do diabo. E aí, você tendo essa armadura aqui chamada justiça, o diabo vê, todo mundo vê, no mundo espiritual os anjos de Deus estão vendo, o próprio Deus te aplaude quando você usa, porque como disse, justiça significa olhar na Bíblia, já ouvir a verdade, procurar obedecer às leis dele, que são leis espirituais. Quem vai ganhar sou eu, se eu fizer. Não é meu pastor, não é minha igreja, não é meu pai, não é minha mãe, não é fulano, não é cicrano. Sou eu que vou estar com essa proteção espiritual. O diabo pega outro, mas não me pega. Amém? Eu escrevi algumas coisas aqui sobre justiça. Primeiro, irmão, na Bíblia diz que o mundo está dividido entre justos e injustos. Isso tem dentro das igrejas, fora das igrejas, no mundo inteiro. Tem o justo e o injusto. O que é o justo? Que é uma expressão muito já usada na Bíblia. Justo é quem foi justificado pelo próprio Deus. O Paulo escreve aos Coríntios, em capítulo 6, no verso 11, diz: alguns eram assim, mas foram justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então Deus usou uma ferramenta pelo Evangelho, pela pregação, pelo ensino, para avisar que Deus quer justificar a humanidade toda através de Cristo. Mas, sabendo que muitos não vão querer nada com aquilo que está escrito na Bíblia, Deus vai falar, eles não vão atender, eles vão estar desarmados e vão estar então passivos das astutas ciladas do diabo, de Efésios 6, 10 em diante. Por isso, as armaduras são necessárias, porque Deus quer justificar. Então, na Bíblia, tem muita gente que Deus chama de injusto e tem gente que Deus chama de justo. Por exemplo, em Gênesis 6, verso 9, a Bíblia diz que Noé era um varão justo e ele andava com Deus. Então, o justo, ele anda com Deus. Justo porque foi perdoado, Deus o perdoou. Tem multidão de gente que Deus nunca perdoou, quando continua nas injustiças. Viu, irmão? Então, quem mais aqui na Bíblia? Em Gênesis 18, 24, quando Deus mandou destruir Sodoma e Gomorra, perdão. Abraão, que está falando aqui em Gênesis 18, 24, ele diz para Deus, ele estava orando: Senhor, tu vai destruir o justo junto com o ímpio? Aí Deus diz: se aí tiver 50 justos nessa cidade, não destruirei a cidade por amor dos 50 justos. Quer dizer, 50 que andava com Deus. E o pior, naquela cidade não havia 50, só havia Ló, 2 filhas e sua esposa, 4. Então esses 4 foi que Deus deu a ordem para sair. Eles saíram de Sodoma, Deus tocou fogo, queimou tudo, matou todos os seus moradores, que está aí no final de Gênesis 18 e no início de Gênesis 19. Mas mesmo assim, diz a Bíblia, a mulher de Ló ficou para trás. Por isso que lá na Bíblia diz: te lembra da mulher de Ló, ela virou uma estátua de sal, tá certo? Então, em Sodoma e Gomorra não havia 50 justos. No mundo que nós temos hoje,
diante de tanta corrupção que a gente vê, a gente nota logo, não existe tantos justos na terra, no meio de tanta maldade, até daqueles que dizem que são juízes, alguns que são advogados, alguns que dizem que conhecem o direito penal. Você está vendo aí tanta lei sendo mutilada para que eles coloquem outras leis que eles inventam para justificar alguém e soltar o ímpio e maltratar o justo. Você está vendo muito isso aí agora no cenário, principalmente do Brasil. Você vê muito isso. Você que pesquisa o YouTube, você vê o que está acontecendo com a política do Brasil. Ímpio sendo chamado pela justiça do Brasil de justos, e justo sendo chamado de ímpio pela justiça do Brasil. Claro, justiça que eu falo são alguns que estão exercendo, não são todos, o papel de juízes e estão sendo injustos na visão de Deus, porque a verdadeira lei eles deixaram de lado e usaram só a própria justiça. Bem, eles estão iguais aqui Romanos, né? 10, diz assim, verso 1: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para todo aquele que crê. O verso 5 diz: Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu. Ponto. Tem outras coisas depois você lê. Então está dizendo que os judeus naquela época, há 2000 anos atrás, quando Cristo veio, perderam tudo, porque eles estabeleciam a justiça dele baseada na religião, nas leis da religião, que a religião dele antiga foi dada, dizia que era para cumprir. Mas quando Cristo veio, ele trouxe suas próprias leis, ele trouxe mandamentos diferentes e fez uma religião chamada cristianismo, que tem muitas leis totalmente diferentes das leis que eram aplicadas pelos judeus. Paulo era um judeu, se converteu ao cristianismo, abandonou todas essas leis, e ali Deus usou ele para trazer uma nova lei, novos mandamentos. Então Israel queria praticar a própria justiça, aquela que ela achava: minha religião antiga que vai me salvar, não preciso de Cristo, estou salvo pela minha religião antiga, por aquilo que eu aprendi, e não sabia que estava sendo injusto, desarmado, e o diabo atacando Israel de todo jeito. Irmão, Israel foi muito castigado por ter rejeitado o Messias. Muitos inimigos invadiram Israel até hoje por ter rejeitado o Messias. Eles têm sido alvo de muçulmanos, países muçulmanos atacando, não é? Por quê, meus irmãos? Porque tem pessoas até hoje querendo se justificar pelas obras, e é o tema do que vamos falar no próximo áudio, no terceiro áudio: a justificação pela fé e a justificação pelas obras. Ou melhor, tem as obras que Deus quer que eu pratique, que vão me justificar diante de Deus, e tem obra, quer dizer, práticas de vida, que Deus não quer que eu pratique. E tem gente que quer praticar essas obras que para Deus são malignas, são erradas, são mundanas, e quer ser justificado por esse tipo de obra. Obra que o mundo ensina, obra que o falso profeta ensina, e quer ser justificado. Por isso, inclui na sua vida
cotidiana, e infelizmente quando essas obras não coadunam com os ensinos do Novo Testamento, é tudo perdido, e são alvo de Satanás, estão dentro das batalhas espirituais, sofrendo, gritando horrores, multidão morre todo dia, porque estão estabelecendo sua própria justiça, ao invés de tudo aquilo que Jesus trouxe, eles aplicarem sua vida e serem vitoriosos na batalha espiritual. E Deus aplaudir eles, porque agora estão obedecendo o que Jesus mandou, o que o Novo Testamento manda, e muita vitória vem com isso. Amém? Envie essa mensagem para alguém, já voltaremos, nunca te esquece. Somente a verdade nos libertará. Já traremos a terceira mensagem. Amém.